Fala aí, traders do meu Brasil. Vamos para mais uma análise semanal. Vamos analisar o que está acontecendo nesse dólar, entender se está em uma tendência de alta, se está numa tendência de baixa, se está consolidado, o que está acontecendo, se vai estourar para cima, se tem perspectiva de continuar travado. Então hoje a gente vai analisar a movimentação do preço ao longo da semana para projetar os possíveis cenários para essa última semana de março, beleza? Então, como vocês sabem que eu não gosto de enrolação, vamos direto para a tela, vamos ver o que aconteceu no dólar essa semana para a gente projetar os nossos cenários, tá? Então, eu gosto aqui do gráfico de 4R, ele fica meio bagunçado assim, se colocar no 8R, ele fica melhor. Só que eu não sei por que, eu preciso configurar de novo aqui, porque, ó, aqui ele puxa alguns estudos que tem no 4R que não puxa o 8R. Mas isso aí é papo para outra história, vamos analisar aí o gráfico, tá? Então, a princípio, o que nós tínhamos, tá? Semana passada, essa última semana, que foi a semana de 16 ao dia 20. Então, até então, o mercado havia achado essa região de topo, primeiro achou essa, quando estourou aquela notícia da guerra, deu essa pernada, deu pullback, armou o pivô de baixa e veio testar o fundo da consolidação. Ele testou o fundo da consolidação, não conseguiu romper, e aí seguiu forçando para cima, tá? Até o dia 13 de março, que foi sexta-feira, onde ele achou essa máxima aqui na região do 358, que era justamente, ó, a nossa região divisor de águas, que nós tínhamos aqui do 340 até o 358, tá? Então, a partir daqui, o que eu havia falado? Que nós teríamos que ver a movimentação que iria acontecer dentro dessa região. Por quê? Ele poderia muito bem vir aqui para cima, só fazer o falso rompimento, voltar para baixo, armar o pivô de baixa e forçar para baixo. E aí a gente consideraria um falso rompimento dessa região de máxima para capturar a liquidez, e aí teoricamente o próximo teste seria vir testar a mínima. E se ele rompesse essa região, testasse por cima e rompesse o topo, aí nós teríamos uma continuidade desse movimento de alta que se iniciou aqui, porque até então nós até aqui, ó, estávamos consolidados, né? Então, ele achou o fundo, achou o topo. Em nenhum momento ele foi lá testar a mínima macro e nem o topo macro. Ficou travado aqui no meio do caminho, onde teoricamente esse é o primeira região de resistência e essa aqui é a resistência macro. Essa aqui é a primeira região de suporte e essa aqui é o suporte macro. Então ele vem trabalhando dentro dessa região e aí ele só capturou liquidez, deu pullback, armou o pivô de alta e subiu até a região de máxima. Então aqui a gente teria que ver se iria só fazer o falso rompimento e voltar para baixo. Caso continuasse rompendo, teria essa região do 376, 386, rompendo 376, 386, testando por cima e renovando o topo, nós teríamos uma continuidade da tendência de alta, porque se ele tivesse rompido esse topo, seria uma continuidade da tendência de alta. Se ele tivesse rompido essa mínima, uma continuidade da tendência de baixa, tá? E aí, na segunda-feira, ele já abriu com gap de baixa, vindo testar aqui a região do 285, 275, ficou acumulando, até que perdeu e veio buscar ali o nosso outro ponto importante do 48 e fechou o dia ali naquela região. Então, a partir dessa movimentação, nós já conseguimos projetar alguns cenários, ou seja, como ele não conseguiu dar continuidade no movimento para vir buscar essas regiões acima do topo anterior, então provavelmente isso aqui foi um falso rompimento e teoricamente o próximo movimento seria vir buscar esse fundo de consolidação. E aí, dependendo do que acontecesse aqui, nós projetaríamos outro cenário, tá? Então,
Para que serve essa projeção de cenários? Para a gente entender o que nós não devemos fazer. Então, como ele não conseguiu ficar para cima dessa região, não conseguiu vir buscar essa outra região, eu não vou ficar arriscando compras aqui no meio do caminho. Eu vou partir para as vendas, porque tem uma alta probabilidade de ir lá buscar o fundo, porque ele só fez um falso rompimento de topo. Se ele fez um falso rompimento de topo, provavelmente é uma consolidação, e depois que ele faz um falso rompimento de topo, o próximo movimento na consolidação é ir fazer um falso rompimento de fundo. E aí ele fica fazendo falso rompimento de topo, falso rompimento de fundo. Fica nesse lenga-lenga até que estoura para algum dos lados e engata uma tendência. E nesse caso aqui, ó, galera, até colocar o gráfico limpo, ele segue consolidado, né? Então, dá para ver claramente que não tem mais uma tendência igual tinha aqui. Igual, ó, tinha aqui. Ele dá algumas consolidadas em umas regiões, captura liquidez, ó, aqui deu uma boa consolidada, capturou bastante liquidez, mas seguiu a tendência. Aqui ele está fazendo a mesma movimentação, então a gente tem que ver se ele vai continuar rompendo aqui para baixo ou se ele vai vir testar patamares mais acima, porque até então ele já não conseguiu mais romper fundo e fez um topo maior que o anterior, porém também não está mais conseguindo romper essa máxima, né? Ele tá afunilando, no caso, né? Então, se a gente for ver, o dólar vem afunilando, fazendo topos cada vez mais fundos cada vez mais altos e topos cada vez mais baixos. A partir daqui de sexta-feira começou a fazer um topo mais alto que esse, né? Aqui fez, mas a gente pode considerar que foi um falso rompimento dessa região divisor de águas, porque tem essa questão da região divisor de águas que eu já expliquei para alguns e eu ensino mais no meu treinamento e na minha sala ao vivo. Mas enfim, ele vem fazendo topos mais baixos a partir de sexta-feira e fundos mais altos. Então, se a gente for ver, ele está fazendo uma resistência numa mesma região e o fundo vem afunilando. Quando ele faz mais ou menos essa movimentação aqui, de um topo em uma mesma região e vem afunilando outro extremo, normalmente ele tende a estourar para a região que ele fez o topo, tá? Vai acontecer isso? Não sei, são probabilidades, tem a probabilidade de acontecer isso, é grande, mas também tem a probabilidade de não acontecer, que é menor. Por isso que eu falei, nós projetamos o cenário para saber o que não fazer. Se ele romper aqui para cima, o que eu sei que eu não devo fazer? Vendas nessa região, vou partir só para compra porque tem bastante espaço para subir, bastante região de resistência aqui, ó, que o dólar pode vir testar, ainda mais com essa guerra mundial que está acontecendo, guerra mundial entre aspas, né? Porque se a gente for ver é uma guerra mundial, não todos numa mesma guerra, mas todo canto está pipocando uma guerra. Então, enfim, tem a treta lá fora. O dólar essa semana deu uma consolidada maior, mas na sexta-feira fez aí essa movimentação que eu falei para vocês, né? Então, até então, ali ele tinha feito o falso rompimento de topo, tentou vir buscar o fundo, não conseguiu, segurou aqui no 29, fez um fundo mais alto e seguiu forçando para cima até a região ali do 340, que é a região divisor de águas, deu pullback até o 285, 275, que é a outra região divisor de águas, mas fechou para cima. Caso na segunda-feira ele abra para baixo dessa região, teste aqui e renove fundo, muito provavelmente que ele vai engatar um movimento maior de baixa. Mas, caso ele fique trabalhando para cima dessa região, tem bastante
força para vir buscar essa região do 340, 352, rompendo aqui 376, 386, 383, que é um ponto importantíssimo, rompendo essa região, armando um pullbackzinho e rompendo, galera, tendência de alta no macro, e aí não faço ideia onde vai parar, tá? Então vamos ver qual que vai ser a movimentação aí na segunda-feira. Como eu falei, se ele abrir para cima dessa região, alta probabilidade de buscar aqui essa região. Se abrir para baixo, ele tem que romper aqui para poder vir buscar essa região, porque enquanto ele ficar testando, testando e respeitando, ó, respeita. Vem aqui, só faz o falso homem já vem para baixo. Ele não vai desenvolver um movimento maior para cima, vai ficar só dando essas pernadas aqui, capturando liquidez, já voltando para baixo, ó, igual aqui. Capturou liquidez, veio, quase veio beijar o outro fundo. Então ele segue nesse padrão consolidado enquanto não desenvolver aí o cenário macro. Beleza? Então vamos ver como ele vai se comportar na segunda-feira, se ele vai dar continuidade nesse movimento de alta, se ele vai continuar consolidado, se ele vai buscar regiões de suporte ou vai continuar rompendo resistência e engatar esse movimento de alta. Se ele continuar consolidado, é atuar nos extremos, nos falsos rompimentos e evitar fazer trades de pullback, né? Então, por exemplo, testou o topo, vou comprar aqui no meio do caminho. É mais ideal identificar o falso rompimento e na hora que armar um pivô atuar vendido, ou se vem testar um fundo, na hora que armar um pivô, trabalhar comprado para tentar vir buscar a região de máxima, do mesmo jeito que a gente trabalha aqui vendido para vir buscar a região de mínimo. Beleza? No mais é isso. Vamos ver qual que vai ser a movimentação. E aí semana que vem eu faço outro vídeo vendo qual dos cenários que nós traçamos ele se concretizou. Beleza? Tamo junto. Bons trades a todos.